Vamos dar início. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao seminário Niterói, Patrimônio, Memória e Inovação, que conta ainda com a mostra de cartões postais históricos de Niterói. Daremos início agora aos trabalhos da tarde do segundo dia, 26 de junho de 2024. A mesa redonda Memória e Destino explora a arquitetura, urbanização e transformação do espaço natural de Niterói, alinhando memória histórica com inovações urbanas, e a sua proposta é congregar diferentes olhares sobre as transformações e os possíveis rumos da cidade fluminense. Convido agora os palestrantes que irão compor a mesa redonda, Memória e Destino. O moderador e comentador, o senhor David Antunes da Silva Pacheco, e as palestrantes Irma Lasmar Ciriero, Juceli Santos da Silva e Renata Aimoré Gama. Sob o professor David Antunes da Silva, que gentilmente aceitou nosso convite para moderar e comentar essa mesa. Ele é historiador, escultor, genealogista, graduado em História, professor de História da Secretaria do Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no CIEP 252 João Batista Cafaro. Cofundador do Instituto Histórico e Geográfico e itaboraiense, titular da cadeira patronímica número 1, Visconde de Itaboraí, e seu atual presidente. Foi subsecretário municipal de Cultura e Turismo na Prefeitura de Itaboraí. Membro titular do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, do Conselho Municipal de Urbanismo e da equipe técnica gestora da revisão do Plano Diretor de Itaboraí, dentre outros cargos. Membro efetivo e titular da cadeira patronímica número 7, de Visconde de Tauná, do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, 2022, cofundador e primeiro chanceler do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, em 2023, cofundador do Instituto Histórico, Geográfico, Genealógico, Arqueológico, Ambiental e Cultural de Rio Bonito, em 2024, cofundador do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de São Gonçalo, 2024, tem experiência em gestão pública, com ênfase em cultura, patrimônio cultural e turismo. É um dos autores e organizadores do livro Itaboraí e Independência do Brasil, História, Memória, Patrimônio Cultural e Celebrações. Passo a palavra agora ao comentador da mesa. Alô? Uma boa tarde a todos e todas. Falar um pouquinho sobre a Irma. Irma Lasmar Ciriero é jornalista e escritora sobre a história de Niterói, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, IHGN, do Cenáculo Fluminense de História e Letras e da Federação Luisiada Elos Clube Internacional, agraciada como uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Niterói e com o troféu Destaque Comunidade Libanesa da Associação Líbano Fluminense. Contribui desde 1996 com o jornalismo do eixo Rio-Niterói e, desde 2018, com a literatura da histórica local. Possui passagens pelo Jornal do Brasil, A Tribuna, O Fluminense, O Dia, Folha de Niterói, Rádios Tupi Fluminense AM e Catedral FM, além de veículos institucionais. Escreveu 9 livros, em que resgata, descreve, enaltece e eterniza fatos e personagens niteroenses. Das obras, é autora de 3 e coautora de 6, todas em parcerias com a DB Editora. Juceli Santos da Silva é graduada em licenciatura em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
pós-graduada em Educação Patrimonial pelo Instituto Pretos Novos e mestranda na pós-graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Integra o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia Propietas, projeto internacional História Social e das Propriedades e Direitos de Acesso, na qualidade de pesquisadora júnior. Membro do grupo de pesquisa Núcleo de Pesquisa Propietas e suas múltiplas dimensões. Membro do grupo de pesquisa Propietas Cultural. Renata Aimoré Gama é arquiteta e urbanista, especialista em meio ambiente, concursada no município de Maricá, onde atua como coordenadora de patrimônio cultural na Secretaria de Cultura. Pesquisadora, curadora de dezenas de exposições culturais, fotógrafa profissional premiada, é escritora e palestrante, autora do livro Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, 350 anos de fé e bênçãos, publicada em 2021, e de diversos artigos em livros e revistas voltados aos temas de história, memória, meio ambiente e patrimônio. Em 2022, desenvolveu e implementou a disciplina de arte sacra e bens culturais no Instituto Filosófico e Teológico do Seminário Arquidiocesano São José de Niterói. Recentemente, realizou, em parceria com o biólogo Marcos Antônio Lacerda, a curadoria da exposição Caminhos de Darwin, na Fazenda Itaucaia, em Maricá. É cofundadora do Instituto Histórico e Geográfico Itabaiense, onde permanece em sua 4ª gestão na diretoria do Instituto como chanceler e diretora da Comissão de Patrimônio Cultural e Natural. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, conselheira do Conselho Estadual de Tombamento, órgão consultivo de assessoramento do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, vinculada à Secretaria Estadual de Cultura. Fundou, em janeiro de 2023, o IGAM, Instituto Histórico e Geográfico e Ambiental de Maricá, o primeiro do Brasil com a categoria Mirim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as regras. A mesa redonda tem, no máximo, 2 horas de duração, começando agora, 1h30. Cada apresentador terá entre 20 a 25 minutos para a sua exposição, ficando livre para falar de pé, sentado, ou usar ou não o projetor. Ao final, eu poderei usar até 15 minutos de comentários e perguntas. Os ouvintes poderão apresentar perguntas por escrito ou orais, até 5 minutos. Ao final, cada apresentador terá mais 5 minutos para as respostas e considerações finais. O moderador conclui nos 5 minutos finais. Lembrando que é uma lista de chamada que circulará para aferir a presença no caso daqueles que desejam receber o certificado. Então, passa a palavra agora para a Irma. Obrigada, David. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, ao lado de pessoas tão especiais que eu já conhecia e já admiro há muito tempo. Bom, a minha explanação, eu vou passar aqui, né, pelo slide. Vou ficar sentada mesmo, porque é melhor até para visualizar também a apresentação. Bom, meu 9º livro, em coautoria pela DB Editora, eu escrevo junto com a outra jornalista, Cíntia Fonseca. É esse aqui, eu trouxe para presentear o professor Luiz Ramiro, mas vou entregar esse, que já está na minha mão, para o David. Luiz Ramiro depois pega para mim. Que é esse aqui, Ponte Rio-Niterói, 50 anos conectando histórias. Por lei de incentivo, foi pela Lei Rouanet. A maioria dos livros da DB Editora são por lei de incentivo municipal. E que dá muito certo, né? Porque é por meio de imposto de alguma empresa, que, antes de ir ao cofre público, com a anuência do governo, é direcionado a um projeto sociocultural e histórico que alimente, que agregue a história, a cultura de uma localidade, aí, no caso, Niterói. Vou deixar contigo, deixa aí do seu ladinho. Bom, a história da ponte é o seguinte: a gente encontra muita coisa na internet, né, mas tem as suas curiosidades,
tem alguns recortes, né, que eu procurei alinhavar, e acho que algumas curiosidades são bem interessantes. Deixa eu ver se eu consigo passar. É aqui? Eu aponto para onde? Aponto para cá? Para cima. Ah, sim. Não. É o da setinha, né? Ele está... Foi porque eu acho que ele deu uma força, né? Tá, vou apertar. Foi. Bom, a história da ponte, na verdade, a história da ligação entre os dois lados da Bahia, Rio de Janeiro, ou território de São Sebastião, com a aldeia, antes de ser a aldeia de São Lourenço dos Índios, fundada há 450 anos, era Bandas da Além, quer dizer, tudo que era do lado de cá, do lado leste da Bahia, eram Bandas da Além, isso há mais de 450 anos, antes da doação para Araribóia. Essa ligação ela já era pensada desde Dom João VI, que instituiu em Niterói o seu primeiro poder público para dar autonomia a essa região, que ele gostava muito, ele vinha muito para Niterói, tinha um palacete ali, onde hoje é a Praça Leone Ramos, na Cantareira, ficava à beira do mar, mas o palacete foi derrubado, aquela área foi aterrada e deu lugar ao campus do Gregoatá da UF, enfim, era ali que ele ficava. Ele dizia que Niterói tinha águas e ares medicinais, né, saudáveis, e ele vinha para cá sempre que possível para se renovar. Ele que instituiu o primeiro poder público aqui há 204 anos, que foi a Câmara de Vereadores, que fazia, às vezes, de executivo, legislativo e judiciário em Niterói. E, a partir daí, já Dom Pedro I, Dom Pedro II pensavam nessa ligação, que seria benéfica para ele e para a família, né, imperial, e para toda a população que fazia esse trajeto já com barcos. Depois vieram as balsas, as barcaças, enfim. Ou então pelo caminho por Magé, que era mais longo, porém mais seguro. Pelo mar era uma opção mais rápida, mas também muito insegura, muito perigosa. Muitos acidentes aconteciam. Até bem pouco tempo atrás, até pouco antes da ponte ser construída, ainda registravam-se muitos acidentes com as barcas já sob concessão, já organizadas, enfim. Então, essa ligação, primeiro, ela foi pensada, aí já Vila Real da Praia Grande, não mais aldeia de São Lourenço dos Índios, mas Vila Real da Praia Grande, de 200 e poucos anos para cá, e Rio de Janeiro, por túnel subaquático. A ideia era túnel subaquático porque, no século XIX, havia muita defesa de território, com bombardeios, ataques. Então, um túnel subaquático seria a forma mais segura de manter essa ligação construída sem destruição do patrimônio. Mas era uma ideia, não havia tecnologia para isso, o custo era alto e a obra seria demorada. Então, essa ideia perdurou até meados do século XX, tá? Foram quase 100 anos aí, ainda mantendo a ideia de túnel. Aqui, vocês já podem ter visto, né? Eu iniciei essa apresentação falando da etimologia da palavra Guanabara. Guanabará é uma corruptela, enfim, derivada da língua tupi. Tem 3 versões para sua formação, seria ou cova no mar ou rio, enseada de mar ou rio, ou seio do mar. Assim eles denominavam a Guanabara, né, a Baía de Guanabara, que para eles tinha esse formato. Essa era a perspectiva do século XVII ainda. Voltei um pouquinho atrás para a gente visualizar essa linha do tempo. O trajeto que eu já falei, né, quer dizer, antes da ponte, era esse caminho mais longo, bem mais longo, 2 horas naquela época, hoje se faz em 1 hora, mas por Magé eram mais de 2 horas, mais seguro, porém mais demorado. Eu fiz uma linha do tempo, onde eu resumi muito resumidamente, porque muitos projetos de túneis foram apresentados ou foram encomendados pela família imperial.
a começar por 1876, aí eu pontuei os principais, né? Um projeto de túnel Calabouço-Greguatá, de um engenheiro irlandês que já morava aqui, com um inglês, amigo dele, que veio, estudou a região, mas, como eu disse, né, não era só uma ideia, não havia tecnologia, e seria muito demorado e arriscado fazer alguma coisa sem ter o conhecimento técnico para isso. Aqui passa... Quer dizer, entre 1876 e 1943, muitos projetos de túneis foram apresentados, e a problemática era a mesma. Aí veio, em 43, o primeiro projeto de ponte, que era de um deputado, ele nem era dessa região, mas ele, enfim, vinha pouco para cá até. Só que a questão era o traçado, o problema era o traçado. Já havia rota marítima, rota aérea, então não podia interferir. Muito se desistiu da ideia da ponte pelo traçado. Em 46, projeto de ponte de um arquiteto francês, que eu vou mostrar, que é o Décofier-Vendôme, que é muito interessante. Ele pensou numa verdadeira cidade sobre águas. Tem a imagem dela. Em 52, a licitação para o túnel, que foi vencedora, aqui realmente eles iam fazer o túnel, eles deram esse aval, né, com um traçado Praça Mauá até a Avenida Feliciano Sodré. Mas aí foi uma questão de financiamento, desistiu-se por conta do alto custo, nem era mais a parte técnica. Aqui, não sei se dá para vocês verem, o primeiro projeto de túnel, de 1876, que eu já mostrei antes, Calabouço-Greguatá. Calabouço é ali a região da Orla do Castelo, onde fica o aeroporto Santos Dumont, e o Museu Histórico Nacional, tudo ali muito próximo. E aí não dá para ver direito, porque aí também, não sei se vocês conseguem ver, a minha perspectiva aqui está ruim, mas, enfim, é um documento que tem disponível lá no Arquivo Nacional. O que eu estava falando, o projeto de ponte do francês Décofier-Vendôme, ele pensava no seguinte, olha só, isso aqui seria o vão central, né, por onde passam os navios maiores. Teriam apartamentos, lojas, teatros, apartamentos, lojas, teatros, enfim, é impensável, né? Grandioso, maravilhoso, mas realmente inviável. A Revolta das Barcas, em 59... eu posso dizer que foi o grande estopim, a gota d'água, para que realmente se optasse pela ponte, por questão de custos e tempo, já que o serviço marítimo não estava a contento para a população, e, ao mesmo tempo em que as barcas não eram renovadas, estavam velhas, eram insuficientes em número, porque a população metropolitana começou a aumentar consideravelmente. E aí, ao mesmo tempo, a família Carreteiro, que detinha a concessão das barcas, estava enriquecendo assustadoramente. Então, a revolta das barcas foi a população tacando fogo na estação da Praça... hoje, Praça Araribóia, Cantareira, o casario que pertencia a eles na Alameda São Boaventura, onde eles moravam, do lado até... É um terreno que nunca mais se construiu. Do lado do também já extinto Clube Marajoara. Naquele mesmo dia em que aconteceu a Revolta das Barcas, foi de um dia inteiro, foi um caos, o José Carreteiro, patriarca, teve um infarto e morreu. Aqui eu tenho uma outra linha do tempo, até um pouquinho anterior à Revolta das Barcas, para vocês entenderem. Eu vou passar muito rapidamente, por questão de tempo, né? Então, assim, licitação para túnel, licitação para ponte, até que em 65... eu voltei? Voltei. Isso. Até que em 66, optou-se pela ponte e as providências foram tomadas, né? Esses foram fatores para a definição do traçado, que seria da Ponta do Caju até Feliciano Sodré,
menor interferência nas navegações marítima e aérea e no tráfego urbano de ambas as cidades, menor custo total, melhor adequação às tendências do desenvolvimento econômico da região e maiores facilidades para o tráfego rodoviário de longa distância. A ponte ela vem a solucionar um trecho, uma lacuna não terrestre da BR-101. A BR-101, ela talvez seja a maior das rodovias transcontinentais, que eles chamam, né? Ela é federal. Coloquei ali ela vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ali não dá para ver o nome da cidade, mas não tem problema. E ali, a Baía de Guanabara era o único trecho em que as pessoas com veículos automotores passavam por meio de balsa. Então, era preciso também, a ponte ela veio a preencher essa lacuna terrestre de uma rodovia muito importante. Aqui é uma foto da Bahia sem a ponte, que é uma curiosidade, dificílimo de encontrar, tivemos bastante dificuldade para encontrar, e acabou que o nosso financiador, que foi a Ecoponte, falou que não precisava colocar, mas eu achava fundamental ter colocado isso no livro, porque aqui a gente tem a vista da atual Praça Araribóia, e lá ficaria o desenho, né, da ponte. Hoje a gente vê isso de lá do centro de Niterói. Pois bem, em novembro de 68, foi fundada a pedra fundamental, fundada, que chama, né? Inaugurada, né? E lançada a pedra fundamental com a presença da Rainha Elizabeth II. Por quê? Porque houve financiamento não do governo inglês, mas de bancos britânicos, né? Então, ela veio conferir, deu uma passeada pelo país, né? Conheceu outras cidades, Nordeste, São Paulo, mas aqui ela veio, lançou a pedra fundamental. Tem essa pedra até hoje ali na área do antigo DNR, hoje é DENIT, na entrada da Ilha da Conceição. É bilíngue, inclusive, isso foi em novembro de 68, em que acho que foi a única, foi a única vez que um membro da monarquia britânica esteve no Brasil. Foi através dela e nessa situação. Aí vem a construção, que aí a gente já tem acesso a essas informações, todo mundo já conhece, já viu essas fotografias, que são sempre muito interessantes para a gente que... Essa aqui é a Praça do Pedágio, né? Ainda não construída, vista aérea. Os acessos de Niterói, aqui é a Alameda. A gente só vê os pilares. Um ônibus 49 ali, porque o 49 está em todos os lugares de Niterói, né? Ele é onipresente, onisciente. E os acessos Rio também sendo construídos, está vendo? Sem divisórias, sem o parapeito, o guarda-rei. É sempre interessante imaginar como é que foi isso, como foi grandioso. Acho que uma parte aqui da plateia, não sei, deve ter nascido um pouquinho antes de 74, data da inauguração, e acompanhado, ou eu estou enganada, além do meu pai aqui, alguém mais, que, aliás, essa foto ali era dele. Então eu também não. Pronto, fechamos assim. Ninguém aqui, todo mundo é novo, o tema é novo, né? Pois é. A obra ela esteve primeiro nas mãos de uma concessionária, de um grupo, né, de empresas, que no primeiro ano não deu conta de terraplanagem, de fincagem dos tubulões no solo, para depois a concretagem por dentro e se formarem aí os pilares. Não deu conta desse reconhecimento subaquático. Então, foi trocado, em 70 para 71, a concessão foi trocada, né? As empresas foram trocadas, e aí a obra ela tocou. Era para ter durado 3 anos e pouco, durou 5 anos e 3 meses. Aqui a colocação do último trecho. Ela foi construída do Rio para Niterói e de Niterói para o Rio. Ela culminou o último trecho em janeiro de 74, porque ela foi inaugurada em março. Em janeiro de 74, o último trecho foi colocado porque elas se encontraram no vão central, que é o ponto mais alto, 72 metros acima do espelho d'água, seguindo regras, tanto em altura quanto em largura, regras aéreas e marítimas, quer dizer, que fosse bom para os navios, né, para a rota marítima, mas que não interferisse também na rota aérea. Mais uma vez, a colocação do último trecho.
Travessia teste, ou seja, não foi o Rolls Royce presidencial o primeiro a passar na ponte, foi o Jeep, né, o Candango. E vocês podem ver que essa figura está sempre ali presente, ministro dos Transportes, na época, Mário Andreasa, militar, a gente está falando de uma época, né, de ditadura. Ele, para acompanhar de perto as obras, ele se mudou com a família e tudo para o canteiro de obras, que era na Ilha do Fundão. Na verdade, na Ilha do Fundão, foi montada quase que uma cidade, onde os 200 engenheiros, ou quase todos eles, e os 10 mil operários envolvidos ficaram hospedados lá. A informação que se tem é que eram colocados anúncios em várias cidades do Nordeste, né, porque aquela região era uma região de muita carência de tudo, de empregos e tal, para que viessem para cá. Por isso, inclusive, não se tem o registro de todas as pessoas que morreram nessa obra, uma grande obra que envolveu realmente mortes. Algumas famílias foram indenizadas, mas nem todas, porque muitos vinham sem documentação específica para trabalhar na ponte e toca o barco, né? Ou melhor, toca a obra. Então, os acidentes aconteceram. Eu tenho até uma imagem, essa é a inauguração no dia 4 de março, aí você tem o presidente, o Médici, que um mês depois trocou de presidente. A ponte leva o nome do Costa e Silva, que é um nome até que o parlamento brasileiro tentou mudar, porque é o cara do AI-5, né? Mas aí não se encontrou um caminho jurídico que pudesse mudar o nome e deixar só Rio e Niterói. A figura do Mário Andreasa, só para concluir essa passagem, se tornou polêmica, porque ele também enriqueceu demais naquela época. Então, ele depois também saiu do cenário político. Mas foi dele o único discurso, nem o Médici discursou. Na inauguração, ele foi o único a discursar. Mais umas imagens do Rolls Royce que eu disse, né, o Médici e o Andreasa. Alguns operários comemorando, dá para se ver que não tinha capacete, não tinha nenhum tipo de preocupação com EPI, com segurança do trabalho, que hoje temos, né, obrigatoriamente. E estou concluindo. Essa aqui são algumas imagens de jornais da época. Bem-vindo aos Estados Unidos, porque em 74 ainda eram estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Niterói era a capital do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 75, ela perdeu esse status, né? E houve a unificação. Na verdade, a ponte ela até meio que simboliza essa unificação dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, mas tem um ano aí de distância, de diferença entre um e outro, e, a princípio, não teria uma relação direta, já que a ligação de um lado e de outro da Bahia já era algo pensado há muito tempo. Esse é o selo postal em celebração da inauguração da ponte, o selo que foi lançado em março de 74 pelos Correios. O primeiro ticket de pagamento de pedágio da ponte, que a gente conseguiu, o senhor Juguaraci, agora eu não me lembro o sobrenome dele, ele foi o primeiro a passar no pedágio. Aliás, o pedágio, nos 10 primeiros anos de inauguração da ponte, de 74 a 84, ele teve a finalidade de devolver, de quitar esse dinheiro desse empréstimo com os bancos britânicos. Outra contrapartida também foi a produção do aço, o aço que está presente no ponto mais alto da ponte, porque o restante é asfalto, né? Do vão central, que também foi fabricado lá. Eram contrapartidas para esse empréstimo. E a passagem ela só foi liberada também no dia seguinte, não foi no dia 4 de março, dia da inauguração, foi no dia 5 às 6 da manhã. E também dizem, que não vivi essa época, então dizem nossas testemunhas oculares, o Rubens Carrilho é um deles, estava, inclusive, ontem aqui no evento, que foi uma fila quilométrica em ambas as cidades. Às 6 da manhã, 3h30 da madrugada, já tinha gente esperando para passar na ponte. E aqui alguns números da ponte, eu encerro com alguns desses números, que são algumas curiosidades. Dá para todos verem daí? E é isso. Peço desculpas se me estendi demais, mas é porque tudo tem um contexto, e a gente que é apaixonado por história, acaba realmente viajando, né, nessas informações. Tem mais umas dados aqui.
Aí aqui acho que acaba. É muito interessante essa do cimento, né? 240 mil toneladas, que é o equivalente a 5 milhões de sacos, que, se empilhados, seriam equivalentes a 2.300 vezes a altura do Morro do Pão de Açúcar. Esse é o material usado. É isso. Obrigada a atenção de vocês. Assim como o aço foi britânico, você também foi britânica com relação ao tempo, pontualmente, conseguiu desenvolver bem o tema, que eu acho muito importante até para a sociedade fluminense. Vou puxar a sardinha aqui para a minha região de Itaboraí. Você falou da questão do cimento, né? Fala de Itaboraí também, porque lá na região de Itaboraí, em 1924, na chamada antiga Fazenda Salvaterra, encontraram uma jazida de calcário, né? Virou a Fazenda São José, nessa Fazenda Salvaterra. A Cimento Mauá encontra essa jazida e se constrói uma ferrovia que ligava São José de Itaboraí até Guaxindiba, onde era a fábrica, né? E esse calcário se tornou, né, a matéria-prima para construir o cimento que construiu a Ponte Rio-Niterói, o Estádio do Maracanã, né, e outras obras da época do regime militar. E uma característica ou uma curiosidade durante a exploração é que, durante o desenvolvimento da exploração da pedreira, encontraram diversos fósseis com 70, 80 milhões de anos, dos primeiros mamíferos do continente americano. E o que aconteceu? Dinamitava-se a pedra, explodia-se os fósseis. Alguns paleontólogos tomaram notícia, né, os geólogos, né, e, se eu não me engano, alguns professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro iam lá, coletavam o que sobrava e levavam para o acervo técnico da UFRJ, Unirio, na verdade. E, recentemente, até foi lançado uma notícia que descobriram mais uma espécie desses fósseis que foram coletados em 1961, né, para uma nova espécie de mamífero que foi encontrada lá nessa jazida lá de Itaboraí. Mas o calcário veio de lá para construir a ponte. Então, provavelmente, dentro da ponte ainda tem o resquício desses fósseis lá. Diga. Só uma coisa que eu acho que é interessante, que eu deixei de comentar. A ponte, quando inaugurada, ela era a 5ª maior do mundo. Existe ainda uma dúvida em relação a isso, porque muita gente fala, era a maior, ou era a 3ª maior. Era a 5ª maior do mundo, ela perdia para 3 chinesas e uma americana, todas sobre o mar, porque o ranking para os engenheiros é tanto ponte quanto viadutos, eles misturam, né? Via suspensa, que para eles a técnica é a mesma, né? Então a mensuração desse nível de dificuldade junta tudo num mesmo ranking. Hoje ela é a 27ª do mundo, mas dizem os engenheiros que participaram e participam ainda desde a inauguração até hoje, inclusive no livro um deles, Dr. Carlos Henrique Siqueira, ele participou da construção e ele é consultor da ponte até hoje para o governo federal. Então, são 50 anos dedicados à ponte. Ele diz que, durante todo esse tempo, todos esses engenheiros que construíram, em países diversos, vias suspensas maiores, mais extensas, melhores, mais tecnológicas, estiveram aqui para estudar a tecnologia britânico-brasileira, né? Inglesa e brasileira, vieram a Ponte Rio-Niterói para se inspirar. E, então, assim, a Ponte Rio-Niterói, ela continua sendo, ela perdeu posição no ranking, porque, afinal de contas, em 50 anos, a tecnologia avançou, né? Mas a Ponte Rio-Niterói continuou e continua sendo uma referência em engenharia. Não é só um marco nacional, ela é um marco mundial também, né, de uma época. E continua sendo a maior do hemisfério sul do planeta. No hemisfério sul, dos países do hemisfério sul, não há ponte maior. Era só esse complemento que eu queria fazer, acabei me estendendo. Não, perfeito. E registrar também, né, você acabou citando aqui que o nosso amigo Rubens, que ele é chefe do arquivo da Câmara Municipal de Niterói, ele é uma testemunha ocular, né? Você fez o livro em cima de documentos, reportagens, mas eu até vi uma reportagem, uma entrevista do nosso amigo Rubens, né, acho que no RJTV,
falando de emoção, né? Um garoto de 17 anos. Eu acho que uma entrevista, uma memória, ela tem, né, faz até parte dessa aqui, ó, do nosso tema do seminário, né, patrimônio, memória e inovação. A memória que ele consegue, a memória afetiva que o Rubens tem em cima da inauguração, ele reflete, acho que, esse sentimento do niteroense, do carioca, né, do brasileiro naquele momento, né? E só uma perguntinha antes de a gente abrir para vocês também, acho que para não perder o raciocínio, né? Depois, tá. Qual foi o impacto econômico para Niterói? Porque você deixou bem claro aqui, né? A Niterói vivia desse transporte de balsas, né? Todo o eixo rodoviário brasileiro, eu não tinha nem essa noção, né? Que o eixo rodoviário brasileiro tinha que passar por balsas ou contornar a Baía de Guanabara, né? Depois que a ponte inaugurou, teve alguma notícia de declínio econômico em Niterói, alguma campanha contra antes da inauguração da ponte? Como é que foi isso? Você conseguiu visualizar isso durante a pesquisa? De 74 a 75, quer dizer, nesse primeiro ano, em que Niterói ainda era capital do Estado, ainda eram 2 estados, houve o benefício, né, dessa conexão de 2 capitais, e aí se tornou assim, uma unificação cultural, social, econômica também. Eu acho que, economicamente, a ponte foi muito importante, porque ela deu vazão, de uma maneira rápida e segura, pela BR-101, da economia, da mercadoria do país, né? Não era só objeto de turismo do restante do país. Para o país como um todo, economicamente, a ponte ela vem a trazer essa rapidez, essa segurança no carregamento de insumos, né? Agora, o que eu observei é que, em 75, quando perde o status de capital, Niterói começa a ficar dependente, e aí a ponte também acaba sendo esse cordão umbilical de dependência, né, de Niterói para com o Rio de Janeiro. E, durante um bom tempo também, foi sendo cidade dormitório, Niterói, São Gonçalo, cidade dormitório do Rio de Janeiro. E todos os recursos, toda a atenção do país, do governo federal, do Distrito Federal, se voltou para o Rio de Janeiro. Mas acho que a gente foi recuperando isso, né? Da década de 90 para cá, eu diria que de 90 para cá, uns 30 anos para cá, a Niterói está ganhando força de novo, porque ela tem essa história, ela tem essa memória, ela tem seus patrimônios, e aqui também estão sediadas muitas instituições de caráter estadual, instituições de nível fluminense, como a Academia Fluminense de Letras, o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio, mas tem outras sedes aqui, porque essas são as que eu convivo mais facilmente, com mais frequência. Mas tem muitas outras instituições que são de nível estadual, né, que estão sediadas aqui porque elas remontam à época em que Niterói era a capital. Então, Niterói tem ainda é um polo de atração de moradores de outras cidades, principalmente interior, né? O interior do Rio de Janeiro olha Niterói com olhos assim, muito especiais, e a gente continua tendo esse movimento econômico e cultural, vindo inclusive do interior do Estado, porque Niterói ainda tem essa posição para o resto do Estado, por ter sido já a capital. Salva de palmas para ele, não? Então, seguindo a nossa sequência, eu convido e passo a palavra a Jusceli Santos Silva. Boa tarde. Boa tarde. Eu venho falar sobre a minha pesquisa do mestrado. É uma pesquisa que eu estou terminando, eu defendo no próximo mês. Então, ainda está meio em construção, mas eu venho falar da biografia de um prédio monumental em Niterói, que ficou conhecido mais tarde como o primeiro arranha-céu da cidade de Niterói. É um prédio que foi... por favor, você pode botar a imagem, só para as pessoas se localizarem. É um prédio que foi o antigo TCE. Essa é a foto da inauguração do prédio. Essa é uma foto do dia da inauguração.
Esse prédio foi considerado o primeiro arranha-céu de Niterói. Ele é construído em 1929, né, ele é inaugurado em 1929, para ser o Instituto de Fomento de Economia Agrícola do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele é um prédio do Estado. Ele foi o primeiro prédio administrativo para dar apoio ao porto. E toda aquela área da Praça Renascença, ali quando você desce da ponte, aquela área foi projetada para o porto, para a ferrovia, para o Instituto de Fomento à Agricultura, principalmente por causa da exportação do café e de toda a produção fluminense. Tem o mercado municipal, que logo depois foi, de 1928, também foi inaugurado. Tem o batalhão próximo naquela região. Então, aquela região da Praça Renascença é uma praça que foi projetada para vários órgãos importantes para o Estado. E a Policlínica do Exército. Esse prédio é um prédio que atravessou de 1929, ele foi utilizado até 2015 e hoje ele se encontra abandonado. Então, ele pega o final da Primeira República, ele passa toda a fase de... ele pega o final da Primeira República, depois ele pega a fase da... fugiu a palavra. Estado Novo? Do Estado Novo, obrigado. Ele passa a fase do Estado Novo, né? E ele vem até 2015. Esse prédio, ele abrigou várias instituições do Estado. A primeira instituição foi a qual ele foi projetado, que foi para o Instituto de Fomento de Economia Agrícola do Estado. Depois, esse instituto, ele nasce em 1926, fundado pelo Feliciano Sodré. Ele, a princípio, era na Visconde de Sepetiba. Então, quando o prédio foi construído, o prédio começa a ser construído em 27, termina em 29, ele passa para lá. É um prédio extremamente importante politicamente, porque ele abriga várias instituições, né, como eu já disse. E aí, esse instituto ele vai de 29 até 1931. Em 31, na entrada do Getúlio, acaba a Primeira República, entra a era Getúlio Vargas, então há uma modificação na administração pública. E aí, com o decreto, acaba o Instituto de Fomento e passa a ser a Secretaria de Agricultura do Trabalho. E depois, esse prédio abriga várias outras secretarias. Mas o que mais se destaca, as secretarias que mais se destacam nesse prédio, né, os órgãos que mais se destacaram, foi o Instituto de Fomento à Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, foi o Arquivo do Estado, que não nasceu lá, mas usou esse prédio durante um tempo, o Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, e o TCE. Né? Então, e houve várias outras secretarias usadas pelo prédio. Esse prédio, ele só é tombado 7 décadas mais tarde pela Prefeitura de Niterói. Então, ele é municipalizado, ele não é tombado pelo Estado até hoje, e até hoje não há um acordo entre o Estado e a Prefeitura em relação a esse prédio. Esse prédio, ele teve o tombamento municipal e ele atravessou muitas décadas e hoje encontra-se abandonado. Qual é o motivo da minha pesquisa? O motivo da minha pesquisa é o abandono dos patrimônios em Niterói, né, na cidade de Niterói. E eu escolhi esse prédio. Vimos outros prédios abandonados, como o da Marechal Deodoro, onde era aquele casario, tem onde era o IML, e tem outros, todos são do Estado, mas eles estão em total estado de abandono. E o que a gente quer falar do patrimônio, né? É que o patrimônio nem sempre é cuidado como deveria ser, né? O patrimônio depende de quem vai selecionar qual patrimônio que será cuidado.
E esse prédio é um prédio que foi de uma arquitetura da época monumental. Ele foi projetado pelo arquiteto Pietro Campio-Fiorito. O mesmo, logo depois, tem os mesmos, a quadra dali, né? Foi baseado na Câmara, no Fórum, naquela quadra ali, na Praça da República. E ele foi extremamente importante porque era o prédio mais alto de Niterói da época, que todos os prédios tinham no máximo 2 andares. E ele foi criado com 6 andares. Ele é o primeiro prédio a ter elevador em Niterói, tá? E depois, por passar por vários saques, conseguiram levar até o elevador, né? Eles detonaram todo o prédio, eles saquearam o prédio. O prédio, logo depois, ele ficou abandonado. Em 2015 ele foi esvaziado, quando o TCE faz a sua sede no Rio. E aí ele fica ainda conservado até 2018. Então, depois a população de rua começa a invadir, há vários saqueamentos, e o prédio hoje encontra-se em total estado de abandono, e há uma briga, entre aspas, né, assim, não há um acordo, não chegaram até hoje um acordo entre a prefeitura e o Rio de Janeiro, a cidade, né, o governo do estado, sobre o que será desse prédio. Um prédio que está com 96 anos e ninguém sabe o destino desse prédio. E muito me incomodou como moradora de Niterói, de ver vários patrimônios, uma pessoa que, assim, como nós, estamos patrimônio, isso é um incômodo, né? Ver os patrimônios se degradando. E esse prédio, ele, na construção da ponte, eles fizeram um braço da ponte na frente dele. Como ele foi tombado depois, o tombamento começa em 1990, a pedido do vereador Adir Mota Filho, e ele teve muitas negações. A Câmara não aprovava, por uma ordem da Lei Orgânica de Niterói, que não podia tombar nada de esfera superior. Como ele era do Estado, então Niterói não podia tombar. Depois de vários acordos, Feliciano Sodré assume e diz que vai ser tombado sim, então ele é tombado pelo município. Mas... deixa eu ver... Aí, há esse destaque desses 3 órgãos, né? Porque o TCE ficou ali muito tempo, ele cresceu ali. Ali ele fez uma reforma no prédio quando ele entrou, ele ficou durante 6 anos. Ele criou a escola superior ali, ele teve o aval do MEC, e esse prédio foi um prédio muito atuante politicamente para Niterói. Tem 10 minutos ainda. Tá bom. E, com isso, ele foi, até hoje, a essa disputa e ninguém se entende. E muito incomoda, porque muitos moradores de Niterói passam em frente a ele, nem sabem o que foi aquele prédio. Tem um prédio abandonado lá, mas ninguém sabe a história política daquele prédio, como as pessoas não sabem de outros patrimônios, como a Igreja de São Lourenço dos Índios, que muitos moradores de Niterói nem conhecem, né? Nem sabem da importância, e vários outros patrimônios em Niterói. Então, o que minha pesquisa quer é mostrar a importância desse prédio e, assim, que o Estado tome uma posição, né? A gente sabe que a gente que trabalha com patrimônio, sempre há esse problema. Quando eu estava falando da ponte, acabei pulando, desculpa. Quando se construiu a ponte, esse prédio não era tombado. Então, construir esse braço em frente à ponte, e era de uma esfera federal, e quando aconteceu a patrimonialização, ele não tinha mais como
não tinha mais como tirar o braço da ponte, né? A ponte já estava lá, instalada, veio de 74, bem depois, mas porque no tombamento diz que você tomba o prédio e todo o seu entorno. Mas aí não tinha mais como tombar o entorno, porque o braço da ponte meio que viabilizou, né, esse prédio. Então, esse também é um dos problemas. E houve muitos problemas, e ainda há problemas naquela região, até quando os rebocos começaram a cair, e a Prefeitura de Niterói, a Secretaria de Obras, manda vários ofícios para a EMOP, para a Secretaria do Rio, pedindo que algo seja feito, porque estava oferecendo riscos aos pedestres, né? Então, essa área foi isolada e os saques continuaram acontecendo. Então, a Prefeitura foi lá e pediu que... fez com que... Ele fechou as entradas do prédio. Hoje, o prédio, a gente não tem acesso a esse prédio, porque ele foi bloqueado, justamente por causa dessas invasões. E o que a minha pesquisa vem mostrar é isso. É a necessidade de ter um outro olhar para os patrimônios, né? E é isso que a gente vem trabalhando, tentando preservar os nossos patrimônios, porque é a história da nossa cidade, é a memória da nossa cidade, mesmo que ele não seja usado, né, como foi no seu primeiro momento, que deu um destino a ele como uma casa cultural, ou mesmo os outros órgãos, porque a Prefeitura tem interesse de usá-lo como órgãos da Secretaria, né, do município, mas, até hoje, nada. Então, essa pesquisa vem para isso, para sensibilizar, para divulgar, para mostrar a importância desse prédio para a cidade de Niterói. É Jansen de Melo 3. Ele é um prédio de esquina, ele é um prédio que foi doado, ele foi financiado pela Secretaria de Finanças da época, com o dinheiro dos trabalhadores. Ele não veio com dinheiro do Estado, ele foi com dinheiro dos trabalhadores, e tinha uma caixa beneficente. Ele foi um prédio extremamente importante para a cidade de Niterói, por fazer toda essa parte administrativa do porto, né? Ele veio para auxiliar o porto. Você chegou a entrar lá? Não, porque... Não. Está fechado. Está todo... Colocaram blocos na porta. Não. Está bloqueado. E eu levei muito tempo para conseguir o processo do tombamento. Foi uma coisa que ficou muito na minha pesquisa, porque aí eu consegui encontrar, o processo encontra-se hoje no DEPAC, e ele precisa ser digitalizado urgente, senão a gente acaba perdendo essa fonte também do processo de tombamento, e mostrar que a cidade de Niterói, além de ser muito rica em patrimônios, vários patrimônios a gente sabe que são do Estado e que algo precisa ser feito, né? Essa é a função da minha pesquisa. Muito obrigada. Jusceli, você falou questões muito importantes, né? Eu acho que parabenizar também a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação por esse momento, porque o que você está falando, uma das soluções é o que está acontecendo aqui nesse momento. Por que eu digo isso? Você está falando que isso é notório, não só um problema de Niterói, mas é um problema do Brasil, de modo geral, do patrimônio, desde que se começou lá, Lúcio Costa, Rodrigo de Melo Franco, com o Serviço Patrimônio do IFAM. Isso foi descendo para os estados, depois foi descendo para os municípios. Então, a gente vê essa briga entre esferas de poder federal, IFAM não conversa com o INEPAC, INEPAC não conversa com o IFAM, município, e aí vai. Esses momentos são fundamentais para a gente inserir uma sensibilização na comunidade, para que a comunidade cobre do poder público. Poder público entende-se legislativo e executivo. E você falou uma coisa básica também nessa questão de problemática do patrimônio. Por exemplo, eu sou professor do ensino médio
E na mudança do novo ensino médio agora, a gente está trabalhando preservação de espaços coletivos. Eu levei uma garotada dos meus alunos, né, 20 alunos, para limpar um monumento na cidade onde eu trabalho, que é Tanguá, uma bica d'água que estava pichada. Todo mundo passa, aquilo ficou abandonado, ninguém fazia nada. O poder público não faz porque a comunidade não enxerga, não tem identidade com aquilo. Então, eu levei a garotada lá, valendo ponto, para limpar. Eu acho engraçado que uma aluna falou assim, eu não fiquei em casa para poder arrumar minha casa, eu estou com uma vassoura aqui na mão para poder limpar. Mas ela acabou gostando e criando um amor pelo patrimônio. Então, esse prédio ele tem um simbolismo muito grande para Niterói. Eu lembro que o Rubens falava isso. Isso aqui foi o primeiro prédio de elevador de Niterói, né, com elevador em Niterói. E uma das problemáticas do patrimônio é que as pessoas, no senso comum, pensam assim, foi tombado, então vai tombar, vai cair, porque não pode mexer. Não é que não se pode mexer, não se pode usar das vaidades pessoais para pintar aquele prédio de azul, sim, porque a pintura dele senão é amarela, né? Eu não sei se o estilo arquitetônico dele, a Renata pode me ajudar com relação, se é Art Deco, que é década de 20, né? 29. 29. É Art Deco. Não. Não é Art Deco, não é. Não, é o ignorante do historiador aqui. Não, mas ele tem um estilo arquitetônico, não sei se é eclético. Eclético, obrigado. Então, ele tem um marco da história arquitetônica de Niterói. E você falou uma coisa, centro cultural, mas vai viver de quê? Pode ser um centro, pode ser se preservar a fachada, os interiores, o tombamento é geral? O tombamento, sim. Então, só a fachada ou a interna? Sim. Tá. Tudo bem. Beleza, então. Obrigado pela orientação. Então, a gente dá sequência nisso mais adiante. Eu vou passar agora para a arquiteta, minha amiga também, Renata Gama, para falar um pouquinho sobre a fala dela. Desculpa, eu vou ficar em pé, porque eu prefiro, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus amigos queridos que estão aqui. Muito obrigada pelo convite. Luiz e a equipe que está te apoiando aqui, muito obrigada. Só para complementar rapidinho, essa questão do patrimônio, né, dessa deterioração, desse abandono, não é só com relação aos prédios, é com relação às equipes também que trabalham, né? O IPHAN sofre, o INEPAC sofre, os municípios não investem também em equipes. Então, só para falar rapidinho, porque existe todo um planejamento realmente para que não se guarde a memória do país, né? Coloca o meu slide. Já colocou. Pode passar, por favor, ou eu passo? Eu vou falar um pouco sobre as igrejas de Niterói, porque a gente sabe, essa mesa se chama Memória e Destino, né? E a gente sabe que nós viemos de uma colonização portuguesa e com influência cristã católica, né? E que todos os núcleos urbanos se desenvolviam em torno das nossas igrejas. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as nossas igrejas. Mas eu começo com esse mapa, que é um mapa muito utilizado nas apresentações, né, que é o mapa da Baía de Guanabara, para poder... Esse mapa é de 1573, 74, né, faz parte do acervo da Biblioteca da Ajuda em Lisboa, Portugal, e se chama o Roteiro de Todos os Sinais, de Luiz Teixeira. Aqui é a Baía de Guanabara, e está selecionado aqui o trecho que representa as bandas da além, né, o nome original da região aqui de Niterói. Aparecem alguns nomes aqui, inclusive Maricá, só que esse nome de Maricá não se refere ao território, sim às ilhas de Maricá, que depois deram nome ao território, né, e os rios, que acabaram dando nomes para algumas regiões daqui, onde eles estão. Aqui nós temos algumas Sesmarias também, distribuídas nas bandas da além, considerando que esse território, sempre lembrando, não existia divisão municipal, né, que a gente conhece hoje. Então, todo esse território, São Gonçalo, Niterói, né, tudo isso está distribuído aqui, essas Sesmarias foram distribuídas nesse território, a partir de 1565, com Antônio Rodrigues de Almeida, José Adorno e Pedro Martins Namorado. A Sesmaria que Araribóia recebeu, que deu origem ao ordenamento de São Lourenço dos Índios, na verdade, havia sido dada ao Antônio de Marins Coutinho, porque os dois haviam lutado nas batalhas de expulsão dos franceses da Baía de Guanabara
e o Antônio recebeu como gratificação as terras que deram origem a Niterói. Só que o Araribóia ele também fez um requerimento solicitando essas terras, ele escolheu essa região, e aí o Antônio de Marins assinou o documento devolvendo para que pudesse ser entregue a Araribóia e dar origem ao território que a gente conhece hoje. E aí, um dos marcos do nosso território, né, niteroense, como a Jusceli falou, é a nossa igreja de São Lourenço dos Índios. Ali começou todo o povoamento inicial, né? Começou a se desenvolver a partir daquela região ali com os jesuítas e os indígenas comandados, né, liderados pelo Araribóia. Eu não vou ler tudo, gente, por causa do tempo que a gente tem, que é curto, tá bom? Então, eu fiz uma linha do tempo, falando de alguns acontecimentos. Né? Aqui tem uma foto do retábulo da Igreja de São Lourenço dos Índios. É muito importante que seja visitado aquele local. Ela é uma igreja que não pertence à Igreja Católica, ela pertence ao município. Inclusive, o seu Egídio? Não, né? Parece com ele. Acho que é o seu pai, parece com o seu Egídio, que cuida da... Não parece? Lembra muito o seu Egídio, que é a pessoa que cuida lá da Igreja de São Lourenço dos Índios. Então, data, né, de 1568 esse assentamento indígena, só que a posse, né, só aconteceu mesmo em 1573, e que é o aniversário, que a gente considera a data de aniversário de Niterói. Depois, a primeira capela original, ela não é a que nós temos hoje, né? Depois foi inaugurada uma segunda capela, em 1586. O retábulo, os pesquisadores dizem, né, que ele foi construído entre 1620 e 1670. O retábulo, essa foto, né, está mostrando o retábulo, que é a parte do altar-mor, o altar principal, lá da capela. Então, em 1627, antes de 1627, a segunda capela já havia sido substituída por uma terceira. E, em 1729, foi reconstruída a igreja mais uma vez. E lá, embaixo da Torre Sineira, tem essa data, né, esse ano, 1769, que, quando foi restaurada, né, ela está bem em destaque lá no alto. E um detalhe importante, né, é que, em 1861, foi iniciado o processo de extinção do aldeamento na Câmara de Niterói, sob a justificativa de que os indígenas não eram mais puros e que a maioria teria deixado a aldeia. Então, em 1866, foi extinto o povoado indígena pelo governo provincial e as suas terras foram incorporadas ao patrimônio municipal. Isso tudo, né, todos esses acontecimentos interferem na urbanização da cidade, né? Toda a evolução urbana, na verdade. Aí eu vou passar essa parte. Só a parte que fala que a igreja foi cedida pelo bispado à prefeitura de Niterói, né? E o templo foi restaurado. E também, logo no início do século XX, o prefeito de Niterói, Paulo Alves, mandou restaurar o templo e instituiu a data de 22 de novembro como dia oficial de fundação da cidade. E, em 1915, o prefeito Manuel Otávio de Souza Carneiro solicitou a desapropriação da igreja por reconhecê-la como monumento histórico de Niterói. Gente, a gente tem que bater palma para esse prefeito, porque em 1915 não existia nem o IFAM ainda, né, que só foi fundado em 1937. E ele já tinha na cabeça a importância de se preservar a história da cidade. E aí tem as datas de tombamento federal, tombamento municipal também, restauração que aconteceu, inclusive na época que eu ainda estava na faculdade, era muito falada. Foi um período que o Jorge Roberto Silveira era prefeito e ele restaurou inúmeros prédios históricos da nossa cidade, né, o Solar do Jambeiro, o Teatro Municipal, a Igreja de São Lourenço. Então, foi uma época muito importante. Aí vou passar algumas fotos rapidinho para vocês verem da igreja. Aqui é o interior, né, a nave voltada para a Porta dos Fundos. É uma igreja que tem um púlpito. O acesso a esse púlpito é por fora. Normalmente, em muitas igrejas coloniais, esse acesso é por trás da parede, né? Mas esse daí é por fora, por dentro da nave. Uma segunda igreja, mais antiga de Niterói também, é a Capela de Santa Bárbara, que existe dentro da Fortaleza de Santa Cruz.
uma capela construída sobre a rocha, onde, no passado, existia a bateria de Nossa Senhora da Guia, na entrada da Fortaleza de Santa Cruz. Por isso, no passado, seu nome era Oratório de Nossa Senhora da Guia. Dizem que... Tem uma lenda lá, né? Da imagem. Então, no seu interior, existe uma imagem original da padroeira, entalhada em madeira, medindo 1,73 m de altura. Outra igreja que foi importante em Niterói foi a Igreja de São João de Caraí. A Igreja de São João de Caraí ela foi fundada em 1660, sob o título de Capela Curada, num morro em frente à praia de Caraí, lugar conhecido como Ermida de Pedra, próximo às terras dos beneditinos. Aquela região onde a gente tem o Campo de São Bento, pertencia ao Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. E a Igreja de São João de Caraí era uma igreja pequena e logo caiu em ruínas, fazendo com que a pia batismal fosse transferida para outra ermida dedicada a Nossa Senhora das Necessidades, onde hoje é o Santuário das Almas. Porém, por essa também ser pequena, a comunidade começou a construção de uma nova capela-mor antes de novembro de 1726, e sua pedra fundamental foi lançada solenemente em 10 de novembro de 1743, e a obra foi concluída um ano depois. Aqui é um trecho de um mapa de Niterói, aqui é Icaraí, essa região, né, sem o plano de arruamento ainda, né, aqui são os traçados dos caminhos originais, e aí eu marquei em vermelho, né, saindo do morro, que ficava de frente para a praia, veio para onde hoje é o Santuário das Almas, só que naquela época era outra capela que existia ali. Aqui aparece o rio Icaraí, que é aquele rio que passa dentro do Campo de São Bento, né, só para vocês contextualizarem. Em muitos trechos ele está coberto. Comendador Queiroz, aquele morro que tem atrás da Comendador Queiroz. E aí, aqui, né, dá para ver os caminhos, né? Então, no outeiro onde atualmente existe o Santuário das Almas, em Icaraí, existiam duas capelas. A primeira, construída em 1696 por uma irmandade de negros, era dedicada a Nossa Senhora das Necessidades e abrigou a segunda sede da freguesia de São João de Caraí, a partir de 1744. Nesse local existia um pequeno cemitério, conhecido como Cemitério de Caraí. Todavia, essa igreja caiu em ruínas e desabou no início do século XIX. Outra capela foi erguida no local, dessa vez dedicada a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e continuou abrigando a sede da freguesia de São João de Caraí até o ano de 1819. Em 1875, o teto desse modesto templo também desabou e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário pediu auxílio ao presidente da província, com a justificativa de que se tratava do mais antigo templo da cidade, pertencente à sua Irmandade. Como solução, a Assembleia aprovou a criação de uma loteria para custear as reformas necessárias ao templo. Aqui é uma foto do interior dessa igreja, que não existe mais. Nossa Senhora do Rosário São Benedito. Aqui aqui é uma atividade acontecendo mais ou menos no Roberto Silveira, onde hoje é o Roberto Silveira, né, que aparece a igreja lá no alto. O cemitério de Caraí, conhecido como Campo do Rosário, funcionou até 1854. Quase 100 anos depois, em 12 de agosto de 1952, foi demolida a Capela Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, dando lugar à construção da atual matriz Nossa Senhora do Sagrado Coração, conhecida também como Santuário das Almas, inaugurada em 20 de março de 1966. Depois que eu fiz essa pesquisa, que eu entendi por que o nome é Santuário das Almas, né? Foi construído onde tinha o cemitério. Então, um detalhe ampliado daquele mesmo mapa, né, de 1833, em que podemos observar a localização das capelas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, então sede da freguesia de São João de Caraí. Aqui está a sede da Igreja Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, que estava abrigando o padroeiro São João de Caraí, e aqui a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que é aquela do lado do Niterói Shopping. Os cemitérios.
Em 19 de setembro de 1855, o decreto número 776 passou a obrigar que os sepultamentos fossem realizados somente em cemitérios. Nesse mesmo ano, as obras do cemitério Maruí ainda não haviam sido concluídas, quando uma cruel epidemia de cólera, que assombrava a cidade desde julho, provocou a antecipação de sua inauguração. Logo houve a sagração e, em 1º de novembro de 1855, foi realizado o primeiro sepultamento. Dentro dele, algumas áreas foram destinadas às irmandades para o enterramento de seus membros. A Irmandade do Santíssimo Sacramento foi a primeira a utilizar seu espaço e, alguns anos depois, a Irmandade de São João Batista recebeu um terreno para a construção do seu cemitério pela Lei de 31 de outubro de 1873. Em 1865, a Confraria Nossa Senhora da Conceição terminou a construção de sua parte dentro dele, do cemitério do Maruí, para enterramento dos seus irmãos. 2 anos depois, a Confraria adquiriu o terreno à direita do Maruí para a construção de um cemitério maior. Em 20 de novembro de 1867, a Confraria adquiriu de Bernardino Lopes Ribeiro e sua esposa, Dona Francisca Ferreira de Faria Ribeiro, pela quantia de 2 contos de 800 mil réis, um terreno contíguo ao terreno do Maruí, incluindo 5 casinhas existentes no mesmo. Em 1895, o cemitério foi novamente ampliado e, por volta de 1927, foi mais uma vez ampliado. A igreja de São João de Caraí, desculpa que em alguns momentos é com H e com Y, outros momentos com I, mas tudo é São João de Caraí. E, no final das contas, tudo é São João Batista, né? Eu, fazendo curso de Guarani, eu descobri que Caraí pode significar Batista. Então, é uma coisa óbvia, né? Que estava na cara da gente e eu não tinha percebido. A paróquia foi criada pelo alvará de 18 de janeiro de 1696 e o seu primeiro pároco, padre Miguel Luiz Freire, apresentado por carta 5 dias depois e tomando posse em 18 de março do mesmo ano. Em 1820, eram capelas desta paróquia. Nossa Senhora da Conceição, da Praia Grande, que é a que a gente conhece ali no centro de Niterói, São Domingos, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Conceição, da Ilha da Conceição, Nossa Senhora da Conceição de Jurujuba, São Francisco Xavier, São Pedro, Maruí, Santa Rosa de Viterbo, Nossa Senhora da Conceição de Pendotiba, Santana, Santo Inácio, Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora do Pilar. Essas 2 últimas eram privadas. Por volta de 1660, um fiel chamado Afonso ou Antônio Correia de Pina, também conhecido como Pai Correia, muito devoto de Nossa Senhora da Conceição, começou a sonhar com a construção da primeira capelinha dedicada à rainha e padroeira de Portugal na Praia Grande. Afonso reuniu tudo o que pôde, desde esmolas e contribuições até verbas testamentárias, como a deixada por José Gonçalves, falecido em 30 de dezembro de 1663, de 25 mil réis, e deu início às obras do seu sonhado santuário mariano. Faltou 5? O tempo voa, né, quando a gente está falando. Então, eu vou passando, gente. Aqui fala do terreno da Igreja Nossa Senhora da Conceição, porque senão eu não vou conseguir mostrar tudo que tem para vocês. Em 1770, a pequena e primitiva ermida edificada por Afonso ou Antônio foi demolida e um novo templo foi construído no mesmo local, pela Irmandade Nossa Senhora da Conceição. A Igreja Nossa Senhora da Conceição, desde o princípio, ela foi cuidada, né, sustentada e construída pela Irmandade Nossa Senhora da Conceição, que, numa determinada época, virou confraria e, no século XX, virou arquiconfraria. Quando a Diocese de Niterói virou arquidiocese, aí a confraria também virou arquiconfraria. Essa é uma pintura muito bonita, que aparece em alguns trabalhos, que mostra, que ali está escrito São João de Caraí. Mas, na verdade, porque quando essa pintura foi feita, essa igreja estava sendo utilizada como sede da paróquia de São João de Caraí. Ela era já Nossa Senhora da Conceição. Mas a imagem estava nela. É a fazenda da Mandioca. Depois virou o Hospital Santa Cruz. Era a fazenda que existia aqui, também chamada Fazenda da Dona Helena, né, que tinha o campo da Dona Helena. Aqui são fotos da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Esse mapa também é para mostrar os caminhos entre a freguesia de São João de Caraí, as capelas Nossa Senhora da Conceição, São Domingos e a aldeia de São Lourenço dos Índios.
em 1770. Depois, se vocês quiserem a referência do mapa, eu passo para vocês. A Capela de São Domingos foi construída de frente para a praia, por ordem do fazendeiro Domingos de Araújo, marido de Violante do Céu Soares. Essa Violante, ela era descendente de Araribóia. O terreno para a construção da Igreja Nossa Senhora da Conceição foi uma doação dos herdeiros de Araribóia, dos descendentes de Araribóia, né? E ela era dona dessa fazenda, esposa do Domingos de Araújo. Ele faleceu em fevereiro de 1652, deixando uma verba testamentária para a manutenção dessa igreja de São Domingos. E também 50 braças de terra da fazenda como patrimônio da capela. Aí aqui são fotos da igreja. A Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem é fundada pelo devoto português e provedor da Fazenda Real Diogo Carvalho de Fontoura, 1650. Fotos da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Essas igrejas do período colonial, elas têm as mesmas características, né? Nave única, o altar-mor, o arco cruzeiro, que é esse arco que separa a nave do presbitério, coro e púlpito. Essa igreja sofreu muitos prejuízos devido aos combates ocorridos na Baía de Guanabara e acidentes como o incêndio ocorrido em 1870. Por isso, foi reformada algumas vezes ao longo dos séculos. Igreja Nossa Senhora da Conceição da Várzea, que é aquela lá de Jurujuba, construída em 1716, de frente para o mar, em Jurujuba, pelo padre Manuel Rodrigues. Mais fotos dela, numa época que ela estava abandonada, porque em 23 de maio de 1840, a Lei 208 criou a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Várzea, porém, a instalação da paróquia só aconteceu 21 anos depois. Em 1869, a paróquia foi transferida para a igreja de São Francisco Xavier, fazendo com que essa igreja de Nossa Senhora Conceição da Várzea ficasse abandonada e caísse em decadência. E aqui é uma foto mais recente, né, que se desenvolveu toda uma comunidade ali na frente dela. Desculpa. Igreja de São Francisco Xavier. Ela foi construída pelos jesuítas antes de 1696, nas terras de sua fazenda. O marco de medição das terras, que é o peão de terra, foi construído pelo padre reitor Antônio Cardoso, em 12 de junho de 1727, que é esse marco que fica ali embaixo da igreja, perto daquele restaurante A Mineira, né? Às vezes ele fica escondido com umas plantas que crescem na frente dele, mas hoje eu passei lá e a planta está cortada, dá para ver direitinho ele. Então, a Igreja de São Francisco tem as características jesuíticas, né? Tem 2 relógios de sol, uma nos fundos e uma na lateral, um nos fundos e um na lateral. Aqui são fotos do interior da igreja. E o interessante é que a canonização de São Francisco Xavier foi efetivada pelo Papa Gregório XV no dia 12 de março de 1622. E a data, né, que se considera como data de fundação dessa igreja, capela, né, é de 1696. Então, foi bem recente, né, ele virar santo e a criação da igreja em honra a ele. Lá existe um armário de jacarandá esculpido com símbolos dos jesuítas e a inscrição do ano 1696, que é utilizado como referência por diversos historiadores para a estimativa da construção da igreja. Capela de Santa Rosa de Viterbo, é uma igreja que existe ali em Santa Rosa, foi construída pelo capitão Pedro Barreiros de Souza, pai de João Bento Barreiros de Souza, que foi vigário na freguesia de São João de Caraí por volta de 1712. A torre foi destruída por um raio em 1882 e reconstruída pela comunidade no ano seguinte. Foi benta em 1884 pelo vigário da matriz de São João Batista, Monsenhor João Aureliano Corrêa dos Santos. Em 1902, após passar um tempo abandonada, foi reformada pelo empresário devoto João Caetano Monteiro, que dá nome à rua, né, algumas ruas aqui da região. Capela de Santa Ana, foi uma capela construída por volta de 1732, no alto de um morro, em frente para a Baía de Guanabara, numa fazenda de mesmo nome. Atualmente, a fazenda e a capela não existem mais. Aqui é um desenho que eu encontrei dessa capela e também da Casa da Fazenda Santana, feito por Benjamin Mary, em 1834.
São Pedro do Maruí, construída no século XVIII pelos irmãos José Pereira Correia e Francisco Vitoriano Pereira, suas terras do Maruí. Sua provisão data de 17 de agosto de 1751. Santo Inácio, no alto do Morro da Armação, ali na Ponta da Areia, existia em 1729 um oratório que era visitado pelos caçadores de baleias na região. Em 1736, o comerciante Braz de Pina teve a iniciativa de construir a capela dedicada a Santo Inácio. Em 1742, foi celebrada a missa canônica da capela. Em 1794, uma nova capela foi construída no lugar. Sua inauguração aconteceu com a provisão de 23 de junho de 1796. Só que essa capela foi totalmente incendiada e destruída entre 1893 e 94, devido a uma granada arremessada durante a revolta da Armada. São Sebastião de Itaipu foi construída antes de 1716 e, em 1721, foi elevada à categoria de paróquia independente. Entrou para a classe das paróquias perpétuas pelo alvará de 12 de janeiro de 1755. O primeiro pároco foi Padre Manuel Francisco da Costa e foi assumida pelos padres palotinos em 1983. Eram capelas vinculadas a São Sebastião de Itaipu, Recolhimento e a Capela de Santa Teresa d'Ávila, Nossa Senhora de Bom Sucesso, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Conceição, da Fazenda Itaucaia, que, apesar de ser Maricá, naquela época era vinculada a ela, Nossa Senhora da Penha. Aqui, eu não vou ler, porque o tempo já está estourado, mas é o Recolhimento de Santa Teresa. Aqui a capelinha que existe lá dentro, hoje em dia é o Museu de Arqueologia de Itaipu. É muito bonito, tanto o trabalho deles, né, que eles desenvolvem lá, quanto a arquitetura do local. Igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Aqui, essa região, que parece uma varanda para nós, né, mas na arquitetura a gente chama de Galilé, que é a entrada aqui da capela. Ao lado fica o batistério, né, com a pia batismal original, é muito bonita. Aqui, foto da imagem que existe lá, na Capela Nossa Senhora de Bom Sucesso. Foto do interior da capela. A capela da Fazenda Itaucaia, que é dedicada à Nossa Senhora da Conceição e fez parte de uma propriedade beneditina, fundada em 1627. Fotos do interior também da capela. Ela está cheia de problemas, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir restaurá-la. Lá existe, no nicho lateral, são 2 nichos, o símbolo dos jesuítas, e isso, para mim, é uma... Prova. Não, é uma dúvida que fica, né? Porque era dos beneditinos, mas existe o símbolo jesuítico lá. Então, assim, é um caminho a ser pesquisado, assim, que me incomoda muito. Eu quero, sabe? Tá me cutucando para pesquisar isso. Aqui a Capela Nossa Senhora da Penha, que fica ali no Tibau, que hoje em dia eles construíram uma nova igreja ao lado, mas a capela original ainda está lá. Foi construída por José Viegas Lisboa, às margens da Lagoa de Piratininga, em 1745. Capela de Santana, que deu origem à Porciúncula de Santana. Aí aqui, a igreja, a paróquia de São João de Caraí, veio para Nossa Senhora das Necessidades, depois veio aqui para Nossa Senhora da Conceição, aí fizeram uma capela para ser a sede, uma igrejinha para ser a sede da paróquia, mas depois, num tempo, voltou para cá, para Nossa Senhora da Conceição, e depois fizeram a outra igreja definitiva, que virou a catedral, voltou para lá de novo. Então, no meu livro, da Arquiconfraria, eu explico bem isso, quem se interessar por esse assunto. E aí, nessa época, já está com o traçado urbano, né? Aqui, eu conto também como foi a história da transformação de diocese em arquidiocese. Isso também está no meu livro. E onde eles ficaram... Desculpa, David, já vou acabar já. Porque, assim, na época da revolta da Armada, a sede da diocese teve que ir para Petrópolis. E, apesar de ser diocese de Niterói, estava lá em Petrópolis. E aí demorou um tempo até poder voltar para cá. Isso eu conto no meu livro. Paisagem da Imperial Cidade de Niterói, né, que já nessa foto aparece as igrejas, né, a Catedral São João Batista, a Igreja Nossa Senhora da Conceição e ainda também a Fazenda da Mandioca. A Catedral,
a Fazenda e a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Catedral, né, quando ficou pronta, que teve a presença de Dom Pedro II nessa inauguração. E é isso, aqui são as fontes consultadas. Muito obrigada, desculpa aí ter estourado o tempo. Salva de palmas. A gente está com um pouquinho o horário apertado. Vou fazer uma consideração importante na sua fala. Eu não sabia dessa informação que o prefeito, em 1915, quis... Ele desapropriou ou... ser municipalizado. Então, você já tinha uma preocupação antes do Rodrigo de Melo Franco aqui em Niterói. Então, essa questão do patrimônio, eu acho um tema para se desenvolver ao longo prazo, né, com mais carinho e cuidado, dessa vanguarda de Niterói à frente do patrimônio, né? Bacana a sua palestra. E importante também desse retábulo que você mostrou aqui de São Lourenço dos Índios, que é uma das primeiras tipologias do estilo nacional português. Aproveitar que a gente está no Clube Português, né, e daqui a pouco tem, eu acho que uma homenagem ao Pedro Vaz de Caminho, o Camões, né? E é muito importante falar, né, dessa memória portuguesa, dessa tradição, né, que ficou aqui também em Niterói através da arte sacra. Então, eu queria convidar o Ramiro Júnior a fazer uma fala, por favor. Só abrir para pergunta mesmo, depois se tiver alguma coisa, a gente está com o tempo apertado, mas eu acho que dá. Vou fazer para todas, né, depois junta e reproduz. De fato, Irma, a respeito da ponte, eu até utilizei no livreto, no texto final, digamos assim, o humor do Carlos Vers a respeito dos 400 anos, que é um tratamento de pesar, e até mesmo como se a ponte tivesse sido uma vitória de Pirro, no sentido de, bom, temos a ponte, mas, na verdade, o status dessa cidade foi perdida. Ela, na verdade, quase que foi punida, parece que foi uma punição por ter feito 400 anos. Então, a gente até meio que provoca um pouco a condição da cidade e chacoalha em relação até alguma mediocridade que há, digamos assim, seja nas elites, nas autoridades e também da própria população, e não pensar como a cidade não pode ficar para baixo, né? Então, ela foi posta numa condição de igualdade como outros municípios, mas ela é diferenciada, e o interior fluminense chama isso, né? A relação, não sei se como o David percebe isso, mas a relação do interior, ela é uma relação muito forte com Niterói. Isso se percebe, bom, pelo meu sotaque revela, eu não sou natural daqui, eu sou de Santa Catarina, mas isso é muito forte. Visível de fora, assim. O interior é de Niterói e tem as suas peculiaridades. O Rio de Janeiro é outro mundo, é outra galáxia, que não tem nada a ver com o mundo fluminense. É impressionante como isso é forte. Se quem está aqui não percebe, quem olha de fora e vai chegando, é uma coisa assim, límpida. Então, a gente já tratou disso em outras mesas e tal. E aí eu vou para a questão da Jusceli, da pesquisa, é uma pesquisa importantíssima, e depois até eu acho que o Alan vai comentar alguma coisa. E o prédio do TCE, houve um motivo, né, uma demanda da nossa secretaria, e isso foi até um grande trabalho do Alan, para tentar fazer ali um centro tecnológico, na verdade, um centro para inovação, para transformação, né? Isso, o Estado, às vezes, a gente tem que insistir muito para as coisas acontecerem, mas houve um movimento, eu acho que a gente até faz com coragem, sem nenhum problema, traz os problemas para dentro e para o público, porque isso que a gente está fazendo agora, como você bem colocou, é uma forma de transparência, de mostrar a gente tem consciência de que esse prédio está no Estado, nós falamos pelo Estado, então, realmente, não é algo que a gente está escondendo, muito pelo contrário, e isso gera um risco, isso gera um apelo. Nós temos essa consciência, mas, ao mesmo tempo, também é importante que a sociedade olhe para isso, ao mesmo tempo, né, as demandas, por exemplo, o prédio, outros prédios, quando foram demandados pela prefeitura, houve também um acordo com o Estado, enfim, é porque também não houve essa provocação, acho que o Alan tem mais detalhes a esse respeito. E para a Renata, pergunta assim, eu sei que ela é básica, mas ela recorrentemente volta, e o Alan estava tentando me explicar aqui, mas mesmo lendo na literatura, não fica meio claro por que o padroeiro, e é uma coisa básica, né? Por que o padroeiro da cidade não é São João e não São Lourenço,
E não sei se você tem aquela coisa, a resposta mais enxuta, que é uma resposta comum, muitas pessoas perguntam, na verdade, né? Às vezes vem à cabeça muito mais São Lourenço do que São João. Então, acho que tem o Alan, se tiver mais alguém, e aí depois passa para as respostas. Bem, boa tarde, caríssimos. É uma alegria. Poxa, quanto que agrega de conhecimento para a gente que tem interesse, tem apaixonado pela nossa cidade. Essa foi realmente uma curiosidade. Começou ontem, né, Ramiro? A gente debatendo aqui algumas coisas, de repente, a importância de São Lourenço e São Domingos no município de Niterói, mas, de repente, não, São Domingos, né, que São Domingos ali no Graguatá, né, e no bairro de São Domingos e São Lourenço. E logo, bem depois que a gente vê alguma coisa de São João Batista. E fica... Sim, exato. Exato. Aí, e não tem São João Batista, de repente vem São João Batista. E uma coisa interessante, eu sou fiel católico, então, a nova igreja de São Domingos, a nova igreja de São Lourenço, ela era para ser a catedral. Então, aconteceu alguma coisa aí que, de repente, caiu São João Batista aí, né? De padroeiro, agora é nosso padroeiro. Enfim, mas é interessante, porque eu realmente não sei, vou provocar Dom Alano, que é um bicho mais antigo também aqui na Diocese, ver se tem alguma resposta, mas é muito bacana. Sobre o TCE, a pesquisa da senhora, é muito importante, e esse sentimento nos provocou também a olhar, não só para o TCE, mas como para a São Domingos, que foi abordado também aqui ontem. E olha como é que são as coisas. Até hoje, o INEPAC tem dificuldade de dizer que é um órgão estadual. Está lá. O TCE tem a delegacia está anexa, né? Ali é da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios. E você tem um espaço de um estacionamento que não se sabe de quem é. A gente fez uma consulta no cartório que demorou meses, junto com a Secretaria, a Casa Civil, né? E depois de muito tempo, muita pesquisa, nós identificamos que aquele estacionamento realmente pertence à delegacia, não a SEDAI, como a própria delegacia achava. Então, aquilo ali estava meio que, tipo assim, a gente está parando o carro aqui, mas não é nosso. Mas a gente está tomando conta porque, senão, alguém vai tomar. Então, era coisa meio assim, mas então já serviu disso. Vale muito a pena, né? Hoje eu não estou mais na Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas todas essas informações elas foram anexadas ao SEI. Existe um processo SEI, onde nós inserimos fotografias, até do elevador, porque o nosso intuito era realmente restaurar aquele prédio de dentro e de fora, né? Tivemos a pesquisa com o INEPAC, há uma imagem que a gente não consegue identificar qual é a padroeira, talvez Santa Bárbara, que estava de gesso, bem pobrezinha, né? Mas está lá quebrada, né? Então tudo isso já foi passado também para o INEPAC, fotografado, documentado no prédio. Tem uma espécie de nicho lá que estava em ruínas, né? Então não está, mas ela foi colocado. Bem, em algum momento, isso foi muito claro no processo SEI também, quando esse prédio é cedido à Prefeitura de Niterói, primeiro acho que ele vira um arquivo do TCE, e depois ele é cedido à Prefeitura de Niterói. E aí o que acontece? Nesse momento é que assim, o prédio cai mesmo em desuso. Eu tive, né, a infelicidade né, de acompanhar também com o INEPAC, com a Segovia, que depois foi devolvido esse prédio ao governo do Estado e ficou, então, na Segovia. Então, por exemplo, os portões, né, sumiram, né, e foram todos, o elevador, tudo do prédio. Mas isso no período de sessão do município. E aí acompanhei o processo, né, a polícia, a Segovia abre queixa ao prefeito antigo, antes do Roberto Silveira, e o responsabiliza, né? Então, assim, mas tem muita informação no SEI para continuar a pesquisa da senhora. Vale muito a pena, a gente conseguiu resgatar muita coisa, só o fato de identificar também que o terreno ali pertence à Polícia Civil, e a gente pede, né, nesse SEI, a sessão para integrar ao espaço, para a gente poder fazer, enfim, o laboratório externo para fazer uma espécie de centro cultural e laboratório de pesquisa dentro do prédio, mas toda a parte de inovação fora do prédio naquele espaço. Então, assim, infelizmente, mudanças de secretário, mudanças de governo federal. O governo federal era um parceiro, hoje, bem, não falo mais porque eu não sou mais membro da secretaria, mas houve algum impasse para se dar. Queremos, Deus, que a gente possa, né, ter recursos, né, para recuperar esse espaço. Quer fechar? Acho que tem mais uma pergunta, aí vocês fazem no global. Acho que... tá. Posso falar?
Porque eu tinha visto... Bom, é uma pergunta e um depoimento. Quando você esteve lá, que viu aquela pedra fundamental, eu, quando estive lá, eu vi aquilo e vi um museu da ponte. Ainda existe esse museu? Porque pouca gente fala nisso, ninguém fala, e a gente tem a dificuldade de acesso a assistir esse museu, que é extremamente interessante. Até o candango está lá, é o carrinho do Andreasa que atravessou a ponte. E uma curiosidade, eu tenho o recibo do primeiro dia da ponte. E outro depoimento é que eu estudava no anatômico, lá fazia medicina, e a gente via a ponte crescendo e a gente ficava naquilo, será que uma vai encontrar com a outra? Era a dúvida que a gente tinha lá e torcia para não encontrar. Bom, outra coisa com relação à colega ali, a data de tombamento, se eu não me engano, foi 25 de maio de 94, não foi isso? Tá bom, é só isso. Obrigado. Eu fiquei pensando numa outra coisa que você falou e eu esqueci, você perguntou algo. Do museu. Minha memória é um evento de memória, mas minha memória está... boto na conta da Covid. A Covid acabou comigo. Aqui, esse museu, enquanto era DNR, ficava aberto. Você chegava ali mesmo já a ponte sob concessão e ali funcionando nas mesmas dependências, a administração da Ponte SA, depois foi CCR, Ponte. Nesse processo aí, DNR deixou de ser, se transformou em DENIT, né? A NTT, DENIT. E aí eles foram fazer uma obra no museu, uma obra no prédio, e isso já tem alguns anos. O museu não retornou, o candango foi pintado. Inclusive, o candango original tinha as assinaturas em hidrocorpilô de todos os jornalistas que cobriram, né, a travessia teste, porque ele foi da travessia teste em janeiro de 74. Essa pintura que eles fizeram, e aí, por isso que eu estou falando, ele ficou em exposição lá no Museu da Manhã, no dia da festa, eu estava lá, o dia da festa da EcoPoint, dos 50 anos, eu olho para o calango, ele está todo laranja. Pintaram tudo, cobriram aquilo que... Enfim, eu fiquei procurando, não tem nenhuma assinatura, porque, enfim, a gente procura o resquício, o sinal da idade. A gente não, né, o objeto, depois de restaurado, ele tem que manter determinados sinais. Mas aí não retornaram com o museu. E a pedra, tanto a pedra fundamental, essa bilíngue, de início de obras, em novembro de 68, com o nome da rainha, e a placa, que também está numa pedra, mas é uma outra placa, de inauguração, que foi descerrada pelo Andreasa em março de 74, as duas estão guardadas em algum lugar, esperamos que não sumam, para poder ser recolocadas, enfim. Então, assim, está em obra. E aí eles foram meio que escondidinhos. Esse calango eu vi tem 2 meses nessa festa e eles tinham pintado tudo. Não, eu só queria fazer 2 contribuições em relação ao prédio do TSE. É que, além de ser o primeiro prédio, o primeiro arranha-céu, né, de Niterói, ele é o primeiro prédio construído no aterro de São Lourenço. Inclusive, tem algumas fotos incríveis, aéreas do porto, né, fotos tiradas do porto, que tem todo o aterro, e ele é uma coisa assim, é o único prédio, então... até difícil de reconhecer que aquilo ali é um prédio, parece... Isso. A outra coisa é que o tombamento do prédio foi feita uma iniciativa do então secretário de Cultura, Ítalo Campofiorito, que é neto do arquiteto do prédio. Roubaram a estátua esqueci o nome. Tinha uma estátua ali na Praça Renascença também que roubaram. Bom, boa tarde. Serei sucinto pelo tempo, até pela quantidade de perguntas. Perguntando para a Irma, porque me aguçou
a curiosidade sobre o projeto da ponte. Realmente é uma obra colossal, né? Se há nesses projetos antigos previsão de aumento de tráfego, de projetos complementares da ponte, se foi preparada para isso, se a senhora tem algum conhecimento sobre as possibilidades de aumento, por exemplo, do trem, ou de algum veículo leve, ou expansão de pistas. Se tem algum projeto previsto na construção, alguma coisa foi previsto antes. Boa tarde a todos. Na verdade, é uma pequena contribuição que eu vou fazer. Hoje a gente ouviu algumas falas e ontem a gente teve uma fala, na minha visão, que chega a me emocionar, que foi do Rubens Carrilho. Ele é arquivista, né? Ele trabalha no arquivo da Câmara Municipal de Niterói. É uma história viva da cidade, com datas precisas, enfim. Sou uma fã do seu Rubens, então sou suspeita para falar. E me veio à mente, sobre a questão de vocês falarem da proteção patrimonial e tudo mais, uma coisa que me deixou triste, né? Porque o seu Rubens está lá no arquivo da Câmara, no subsolo. E não sei se alguns de vocês já foram lá, mas é um lugar bem insalubre, tanto para a pessoa quanto para a documentação. E o sonho do seu Rubens é ele poder botar as coisas dele num segundo andar, para que não haja, como houve um tempo atrás, a enchente que levou muito da nossa história, né? A gente precisa, e aí para fechar, pensar nisso, né, em tudo que a gente está vivendo aqui, como uma contribuição para a cidade, porque um exemplo disso são os cartões postais. Esses cartões postais que para muitos valem dinheiro, para uma pessoa que cedeu, é a história que ele vive e gasta do bolso para manter, né? Pessoas privadas, pessoas físicas com seus CPFs ainda querem manter a história da cidade, mas elas dificilmente são ou honradas ou ajudadas com isso. O senhor, por exemplo, tem o bilhete do primeiro dia da ponte. São pessoas como essas que a gente precisa realmente também dar esse valor e fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas na sociedade, assim como vocês são hoje em dia. Obrigada. Acho que só tem mais uma pergunta lá atrás. Tem uma senhora que levantou a mão. Para a gente encerrar, tá, gente? Uma consideração. Boa tarde, meu nome é Liz. Eu gostaria de fazer uma pergunta à dona Renata. Aquela igreja onde era um cemitério, teve uma inundação, que a senhora falou, não foi isso? E depois foi construída a igreja? É o Santuário das Almas que você está falando? Isso. Ou foi incêndio? Incêndio. E para onde que foram Tinha muito cadáver lá, para onde que foram os restos mortais? Provavelmente das que estão lá, porque nessa época não havia muita remoção, né? Igual as igrejas históricas do centro do Rio de Janeiro, né? Santa Rita, né? Se a Renata me permite responder, a gente vê pelos outros exemplos, né? A gente viu lá que a Prefeitura do Rio agora desapropriou e tombou uma imagem de Deus, né? Da Deus Pai, da igreja de São Pedro dos Clérigos, né? Demoliram a igreja, mas a elite que era enterrada lá dentro dessas igrejas, os escravizados, estão lá ainda. Então, a arqueologia, né? Uma das próximas sensibilizações, né? A gente fazer um trabalho de arqueologia aqui em Niterói que possa elucidar a sua dúvida para saber ou não, porque documentalmente a gente geralmente não encontra registro dessa transferência de ossuários de igrejas para cemitérios, né? Porque eu queria saber se a família, na época, né, não houve nenhuma intervenção, enfim, essas coisas todas, né, das famílias. Na época não tinha muito essa preocupação de transferência, até porque as famílias, devido à secularidade, essas famílias acabam se perdendo na história, né? Então, provavelmente, as ossadas continuam lá, como outros locais aí a arqueologia vem revelar. Só para a gente terminar com a questão do tempo, eu gostaria de responder a sua pergunta pela experiência também, não só de São João de Caraí, mas por São João de Itaboraí, porque foi o mesmo alvará de criação da freguesia de São João de Itaboraí e da freguesia de São João de Caraí. E esse ano, fazendo genealogia, eu consegui identificar que estudar a história de Itaboraí também é estudar a história da minha família. E eu descobri que eu sou descendente direto do João Vaz Ferreira, que é o fundador da devoção de São João. E nessas outras igrejas que a gente pesquisa, geralmente, né, o patrono da capela, do engenho,
ele tinha o nome do santo. Então, lá, João Vaz Pereira, devoto de São João Batista. Capela de São Domingos, provavelmente a Domingas, né, feminino. São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo, nosso município, era do Gonçalo Gonçalves. Sim, então, não, mas essas fazendas, elas são das Seis Marias, conforme a Renata falou, né? Uma outra consideração importante, quando se fala Banda de Além, era a Banda de Além da cidade do Rio de Janeiro, porque aqui era século XVII, século XVIII, era a cidade do Rio de Janeiro. Essa identidade Niterói, ela vai ser construída a partir do século XIX, porque a cidade do Rio de Janeiro, juridicamente falando, ela terminava em Ponta Negra e Maricá, que tinha outro nome indígena. Essa igreja que foi, eu sei, até onde eu sei, a igreja, aquela da Candelária, a construção dela na época, ela foi para o mar, ela deveria ter sido vida para a cidade. Não existia Presidente Vargas. Até onde eu sei, ela foi construída errada. Ela deveria ter sido construída para a cidade. Ela foi fruto de uma promessa. Foi uma promessa de uma pessoa que sofreu um naufrágio e se ficasse vivo ia fazer a Hoje ela é homenagem. de volta por mar. Na época não era. Não existia Presidente Vargas. Na época. Então, as mudanças urbanísticas, né, confundem um pouco a gente. Sim, porque muita coisa mudou. A São Pedro dos Clérigos fazia também. parte ali desse caminho onde foi tudo demolido na Presidente Vargas. Sendo britânico também, como a gente iniciou a palestra da Irma, agradecer a vocês aqui pela presença. Só um último detalhe, nós três aqui, não sei se a amiga também conhece o Rubinho, nós somos do fã-clube do Rubinho. Todo mundo aqui né? é fã de É um Rubinho. patrimônio material aqui de Niterói, fazer esse registro. Né? Agradecer a secretaria, né? a Renata, Jusceli, a Irma, pela brilhante palestra, né, de cada uma. Eu acho que contribuiu e agregou conhecimento para todos aqui. E só para frisar, né, parabéns vocês dois também pela iniciativa. Porque a sociedade civil, eu te falo isso por experiência de estar também, já estive presente no poder público. É difícil o poder público entender patrimônio, é difícil o poder público entender cultura. Essas iniciativas têm que perpassar governos, e a sociedade civil, nesses momentos de mobilização e sensibilização, ajudam a sensibilização dos políticos que têm a tinta na caneta, para sacramentar, por exemplo, um destino louvável e adequado lá, por exemplo, para aquele prédio que eu cheguei a pegar o TCE lá funcionando. Né? Obrigado a todos e todas. Eu acho que dá para bem rápido uma conclusão de cada uma. Eu acho que teve algumas perguntas, não sei se alguém quer comentar. Bem rápido, que a gente já estourou o tempo. Previsão de 50 mil veículos em 20 anos. Passados 50 anos, esse número triplicou. São 150 mil veículos por dia, em dia comum, né? Porque em véspera de feriado, datas comemorativas especiais, chega a 200 mil veículos. Projetos as concessionárias têm, engenheiros têm, né? Até o próprio governo já analisou, mas por questão de custo e tempo, ainda não foi. Quem sabe daqui a alguns anos, daqui a 50, né, a gente tem uma outra ponte paralela que absorva esse... ou túnel, porque hoje já é possível uma tecnologia. É isso. Acho que respondi, né? Pode passar para o David. Sobre São João Batista, eu acredito, assim, não que eu já tenha lido, mas eu acredito que por Dom João VI ter fundado a Vila Real da Praia Grande, né, ter vindo aqui chorar as tristezas da perda da mãe dele, Dona Maria I, eu acredito que tenha sido também por isso, porque a Vila Real da Praia Grande uniu 4 freguesias, né, e São João Batista de Caraí era uma delas, São João de Caraí, né, ou São João Batista, era uma delas. E eu acredito que a escolha tenha sido por isso também, porque assim como Maricá, por exemplo, quando virou vila, era Vila Real da... Santa Maria de Maricá. Vila Santa Maria de Maricá. Uma homenagem à mãe de Dom João VI, Dona Maria I. Então, eles faziam muito essas homenagens, né? Porque o nome dele, com certeza, era uma homenagem a São João Batista. E uma curiosidade, só para vocês terem noção de como a burocracia continua, aqui em Niterói não acontece. Foi o Rubinho que me falou isso, registrar um pouquinho mais o nome dele. Você falou do aforamento das terras da Conservatória dos Índios de São Lourenço. Né? Lá em Itaboraí, a gente tinha uma outra aldeia também, né? A aldeia de São Barnabé, que até hoje o município recebe, porque foi repassado esse direito à propriedade
da cobrança do foro e do laudêmio das terras dos antigos índios, né? Que a justificativa para acabar com o conservatório foi a mesma, né? Teve o processo de miscigenação, não tem mais índio. Então, mas o direito de cobrança passou para o município. A Câmara Municipal, no final do século XIX, requereu da província. E outra curiosidade que eu esqueci de falar da sua questão da burocracia, lá em Itaboraí, por exemplo, a gente tem um terreno que pertence ao Estado, que está no nome da província do Rio de Janeiro. E o Estado fez confusão perguntando o que era província. Né? A quem pertence o Estado, o ente federativo, o Estado do Rio de Janeiro, era o sucessor legal da província do Rio de Janeiro, então isso acaba, às vezes, intervindo no destino desses patrimônios. Perfeito. Olha, também uma boa, interessante curiosidade. Meio minuto, Alan, vai lá, 10 segundos. Ela tem pompa de catedral mesmo, né? Interessante. Mas o argumento que vocês usaram realmente é muito válido. A lembrar também que o padroeiro do Brasil é São Pedro de Alcântara, por quê? Sim. Então é um costume. Bom, muito obrigado mais uma vez. Parabéns aos nossos palestrantes. Obrigado. A gente tem 10 minutos ali para um café rápido, depois a gente já volta com o Tony Corrêa, com algumas declamações, em seguida uma conferência. Essas canecas e aquelas bolsas estão à venda ali na entrada, são convidados, né, a adquirir. E é isso, tem os livretos, os kits, esses vocês podem levar. E até logo, já voltamos.